Este vídeo é patrocinado pela Curiosity Stream, que oferece milhares de documentários e títulos de não ficção para curiosos. A derivada complexa é muito mais interessante do que a derivada regular, que aprendemos em cálculo 1 para funções reais. E isso é porque se te disserem que uma função é diferenciável, como x de 2, ou apenas uma f geral de x, e então te pedirem para dizer algo mais sobre essa função, apenas com base nessa informação, não há muito que você possa dizer que seja muito empolgante. Ou seja, é contínuo. Você poderia dizer que não há cantos ou cúspides ou algo assim? E você também pode dizer, sabe, o teorema do valor médio se aplica, mas além desse tipo de coisa, novamente, nada muito empolgante. Com a derivada complexa, não é o caso. Se você sabe que a derivada complexa existe, e talvez alguns outros detalhes sobre ela, poderia responder perguntas sobre funções aparentemente desconexas? E vamos ter uma visão disso mais tarde. Mas primeiro temos que entender a intuição do que significa para uma função ter uma derivada como 2 mais i. Agora, eu sei o que você está pensando. Zaqueu não ouvi nada do que disse. Estava distraído com o globo flutuante atrás de você. Recebi este comentário várias vezes no último vídeo. Quero afirmar que você pode conseguir isso na STEMworks. Isso está disponível. Colocarei um link acima e abaixo para apoiar o canal e adquirir isso. Mas agora vou sair da tela para que possamos ver como tudo isso funciona. Agora, quando pensamos apenas na derivada regular, pode ser mais útil não pensar nela como a inclinação da tangente em algum ponto no único gráfico bidimensional, mas sim pensar em uma linha numérica unidimensional para a entrada. Isso é x, e então 1 para a saída, e usaremos a função x ao quadrado. Então isso é... Se colocarmos 1, obtemos 1. Se colocarmos 2, obtemos 4. 3 vai para 9 e assim por diante. Agora, para visualizar a derivada em qualquer ponto, basta colocar nosso ponto de entrada lá. Vou remover os outros números. Imagine que estamos ampliados em x igual a 2 e i igual a 4 agora. E então mova a entrada um pouco para a direita. Chame essa distância de dx e observe o quanto a saída percorreu em resposta, ou dy. Neste caso, ele se moveu 4 vezes mais do que o dx. Então a razão ou derivada em x igual a 2 é 4. Isso é útil porque tudo se move em uma dimensão, em vez de para cima e para a direita com a linha tangente. Quando passamos para equações com 3 variáveis, fica um pouco mais óbvio por que fazemos isso. Porque agora a entrada pode ser qualquer coordenada x, e isso será mapeado para uma única coordenada z. Normalmente você representa isso em uma terceira dimensão, mas separar a saída z do espaço de entrada nos permite analisar melhor as pequenas mudanças. Eu posso mover a entrada em qualquer direção no plano. Escolher mover apenas um pouco para a direita, uma pequena mudança em x, resulta em uma saída que se move 4 vezes mais. Então dizemos que a derivada parcial de z em relação a x neste ponto é 4. Se eu, em vez disso, mover a entrada um pouco para cima, então a saída responde de maneira diferente. Ele se move 2 vezes mais. Portanto, a derivada parcial em relação a a no mesmo ponto é 2. Veja, esta é uma boa visualização porque nos permite facilmente ver que a saída muda fisicamente em resposta à mudança de entrada. Ao lidar com um gráfico 3D, essa mudança pode ser mais difícil de ver. Mas com funções complexas, existem 4 dimensões. Então agora temos que usar este método. O espaço de entrada e de saída serão ambos bidimensionais. Agora podemos inserir qualquer número complexo, como 2 mais i, onde você notará que o eixo e é apenas o componente imaginário. Se usarmos a função z ao quadrado, então a saída é 3 mais 4i, que pode ser resolvida com a multiplicação básica de binômios. E a partir daqui, à medida que movemos a entrada, a saída muda de acordo. Uma coisa que é realmente importante perceber para mais tarde é que para qualquer entrada arbitrária, x mais iy, podemos simplificar e dividir a saída em seus componentes reais e imaginários. Então, quando colocamos 2 mais i ou 2 e 1 para x, e respectivamente, então a parte real sai como 3 e a parte imaginária sai como 4. Então 3 mais 4i exatamente como obtivemos. Lembre-se disso. Mas agora, a derivada de uma função complexa basicamente corresponde exatamente à de funções reais. A função z ao quadrado tem uma derivada de 2, como esperado. Mas se a entrada for algo como 2 mais i, a derivada nesse ponto é 4 mais 2i.
Então, o que isso significa, ter uma derivada complexa? Bem, é realmente o mesmo que temos visto. Vamos dar zoom nos pontos de entrada e saída e mover a entrada um pouco para a direita. Podemos chamar isso do que quisermos, direita e zero. E note que a saída se moveu cerca de 4,47 vezes mais longe. Essa é a magnitude da derivada complexa. É o quão longe o ponto 4 mais 2i está da origem. Então isso nos diz, assim como antes, o quanto mais a saída se move, comparado à entrada para qualquer pequena mudança em qualquer direção. Então, se chamarmos a direita de 0 graus, então a saída se moveu em um ângulo de aproximadamente 26,6 graus em relação a isso, que é a fase deste número complexo. É o ângulo a partir do eixo x positivo. E isso é o que a derivada complexa nos diz. Ele revela a proporção das distâncias e a diferença nos ângulos em relação a como a entrada se move versus a saída. Portanto, se a entrada se movesse em um ângulo de 45 graus, uma distância mínima, então a saída se moveria ainda 4,47 ou raiz de 20 vezes mais longe, em um ângulo de 71,6 graus, o que ainda é 26,6 mais do que os 45 para a entrada. E a partir disso, você pode ver que se a derivada não tiver componente imaginário, como em z igual a 2 mais zerói neste caso, então qualquer pequena alteração na entrada resultará na saída se movendo na mesma direção, ou o oposto direto. Aqui é o mesmo porque a fase da derivada é de 0 graus. Assim, a diferença entre os ângulos para a entrada e saída é zero. Eles se movem na mesma direção. Caso a derivada fosse negativa, então a fase seria de 180 graus e eles se moveriam em direções opostas. Uma consequência desse movimento bidimensional para ambas as entradas e saídas. É necessário ser cuidadoso ao analisar se uma função é realmente diferenciável. A função conjugada é geralmente o primeiro exemplo que os alunos aprendem, que reflete todas as entradas sobre o eixo real. 2 mais i vai para 2 menos i. 0,5i vai para negativo. 0,5 tu e 1 vai para 1. Em essência, todos os componentes reais continuam iguais. Os componentes imaginários são multiplicados por menos 1. Essa função não é diferenciável em lugar nenhum, mas é contínua em todos os lugares. Porque em algum ponto, como 0,5 ina, se você subir um pouco, a saída irá descer na mesma quantidade, mas na direção contrária. Isso deve se manter consistente. Mas se você se mover para a direita, a saída se moverá na mesma direção. Então não permanece o mesmo, o que significa que a derivada não existe. Em termos mais técnicos, significa que o limite não existe, aquele que define a derivada. Você não pensa tanto nisso com funções reais. Quando você visualiza a derivada em algum ponto, como a inclinação que a linha secante se aproxima, como a diferença entre o seu ponto fixo de interesse e outro, se aproxima de zero. Isso só pode acontecer de duas maneiras, se aproximando pela direita ou pela esquerda. Com a derivada complexa, você tem que pensar em um ponto deslizando em direção ao outro, de todas as direções no plano x-way, e certifique-se de que os limites todos combinam. Se eles não combinarem, então a função não é diferenciável naquele ponto. Agora, existem vários resultados interessantes que vêm simplesmente da existência da derivada complexa. Mas um dos meus favoritos seria este aqui. Se você tem dois caminhos no plano complexo que se encontram em algum ponto, onde o ângulo entre eles chamaremos de θ, então passe ambos por uma função cuja derivada existe e é diferente de zero no ponto de interseção, como z ao quadrado. O ângulo entre os caminhos não mudará. Ainda será θ. Sim, esses caminhos resultantes nem mesmo são lineares. Mas esse ângulo se refere ao entre os vetores tangentes para os dois caminhos no ponto de interseção. O ângulo que você mediria se ampliasse o caminho até que parecessem essencialmente lineares. Essa transformação que preserva ângulos é chamada de mapa conformal e se aplica a todas as funções complexas que são diferenciáveis, mas não zero em qualquer ponto de interseção que seja. Aqui farei a mesma coisa antes da função e para o z. Após essa transformação, novamente, o ângulo é preservado em relação a OS vetores tangentes. A transformação parece ainda mais impressionante quando aplicada a todas as linhas da grade. Todas as linhas x e y são constantes, pois todas estão em ângulos retos, evidentemente.
Então, se mapearmos esses para suas saídas, então esses ângulos retos devem ser preservados em todos os pontos onde a derivada é diferente de zero. Eu vou usar z ao quadrado aqui, e preste atenção como nesta interseção aqui. Após a transformação, essas curvas de saída ainda se encontram em ângulos retos, e quando você dá zoom, isso fica mais óbvio. Se fizermos a transformação com e para o z, então a mesma coisa. Parece mais bagunçado, mas todas essas linhas de grade se transformam em círculos centrados na origem ou linhas diagonais, e todas se encontram em ângulos retos. Mas há algo mais que resulta diretamente disso. Lembre-se de antes, podemos representar uma função complexa em termos de seus componentes reais e imaginários. Pense no que ocorrerá se definirmos x ao quadrado menos i ao quadrado como a parte real. Para uma constante, escolherei 2. Trace essa curva em nosso plano de entrada, ainda o plano complexo, e mapear todos esses pontos através de nossa função z ao quadrado. Bem, esses são todos os pontos onde 102, 2 igual a 2. Então, inserindo qualquer um desses pontos aqui resultará em uma saída de 2 para o componente real. Portanto, a saída só pode estar nesta linha vertical, que tem um componente real de 2. E então farei a mesma coisa para o componente imaginário. Defina essa equação para uma constante. Escolherei 1. Trace esse gráfico e insira todas essas coordenadas complexas em z ao quadrado. Quando esses entram no componente imaginário, só conseguimos 1. Então todas as saídas ficam nesta linha horizontal, que tem uma coordenada imaginária de 1. Agora não importa o quão distante as saídas se estendem nessas linhas. Sabemos que se as curvas originais à esquerda se intersectarem, então as saídas à direita devem se intersectar neste ponto aqui e em um ângulo reto. Como os ângulos são preservados através deste mapeamento conforme, então as duas curvas originais devem se intersectar em ângulos retos. O que elas fazem? E isso se aplicaria para quaisquer constantes que escolhêssemos. Então, simplesmente porque zi ao quadrado é diferenciável e não zero, se ignorarmos a origem, então sabemos que esta equação e esta, conhecidas como curvas de nível, devem se intersectar em ângulos retos fora da origem para quaisquer valores constantes. E se traçarmos essas curvas para muitos valores de Kuhn e C2, descobrimos que é exatamente isso que acontece. Acho isso realmente interessante, porque esses não parecem relacionados de forma alguma. Não seria super fácil responder a pergunta: em que ângulo essa curva intersecta essa? Mas uma vez que você percebe que estas são as curvas de nível que vêm da simples função z ao cubo, e separando isso em componentes reais e imaginários, então você sabe, sim, eles devem se cruzar em ângulos retos, já que a derivada existe e é diferente de zero nesses pontos. E isso tem aplicações. Em física ou engenharia, você pode usar mapas conformes para passar de um domínio complicado para um mais simples, fazer algumas análises lá e então mapear tudo de volta. Então, apenas outra maneira de números complexos e análise complexa podem e se aplicam a problemas do mundo real. Existem vários outros exemplos legais de como funções complexas ou derivadas parecem quase magicamente aparecer em física, matemática aplicada ou engenharia. Mas vou guardar isso para um vídeo futuro porque quero entrar em mais profundidade. Mas para prosseguir com tópicos em matemática aplicada, física e engenharia, eu recomendo verificar o CuriosityStream, patrocinador deste vídeo. Este é o documentário A Vida Secreta do Caos, que realmente debate a beleza dos números complexos, como com o conjunto de Mandelbrot. Depois, também aborda como padrões e caos se aplicam a algoritmos de computador, crescimento populacional e simplesmente o universo ao nosso redor. Outra série que eles possuem é a Matemática da Natureza, que aborda padrões e beleza matemática encontrada na natureza, como é o caso com a sequência de Fibonacci. Portanto, há muito para explorar nesta plataforma para os entusiastas de matemática e ciências por aí. CuriosityStream está acessível em diversas plataformas globais. Custa somente $2,99 por mês. Mas se inscrevendo através do link abaixo, você terá o primeiro mês de associação grátis, sem riscos para experimentar. Assim, você obtém acesso ilimitado a documentários de alta qualidade que tenho certeza que muitos apreciarão. E com isso, vou encerrar esse vídeo aqui.
Grato ao meus apoiadores no Patreon, como sempre. Sigam-me nas redes sociais pelos links abaixo. Até o próximo vídeo.